Pronto, pessoal. Estamos aqui para mais uma gravação, né? Mais uma aula dessa da Fatesa. Continuando o nosso livro, né? Evangelhos, que nós iniciamos na semana passada, tá bom? E hoje é a parte 2, né? Onde nós estudaremos aí as parábolas de Jesus e chegaremos ali até o seu discurso relacionado ao fim, tá bom? Então, vamos aqui passar os nossos slides, tá bom? Então, esses são os tópicos que nós aprenderemos hoje, tá? As parábolas de Jesus, Jesus e o semeador, né? A parábola do semeador, o fim do ministério na Galileia, Jesus na Judéia e a inveja dos líderes, e Jesus conversando com seus discípulos acerca do fim das coisas, tá bom? Irmãos, o nosso curso, ele é um curso básico, né? Então, nós não temos nem tempo para, de forma exaustiva, estudar texto por texto, tá? Mas, eu penso que os conteúdos abordados na aula, eles são muito importantes e relevantes para que nós possamos compreender e ter um panorama do Evangelho de Mateus, né? Que é o Evangelho que nós estamos estudando hoje. Então, parábolas, né? Quando nós falamos de parábolas, nós estamos falando de uma metodologia utilizada por Jesus para comunicar as verdades espirituais complexas, né? Verdades espirituais complexas de forma acessível e memorável, né? As parábolas, elas não são fábulas, tá bom? Você não vê, jamais você lerá Jesus falando ou narrando que a árvore falou, que o animal pensou, que o animal falou tal coisa. Não. As parábolas, elas, vias de regra, elas são narrativas alegóricas, né? De coisas relacionadas ao dia a dia dos ouvintes de Jesus. Então, essas histórias, frequentemente ali baseadas no cotidiano, no dia a dia, convidavam os ouvintes a refletir profundamente sobre o reino de Deus e seus princípios. Tá bom? Então, isso é parábola, tá? Nós precisamos ter essa compreensão que a parábola, ela não uma fábula, ou ela não é simplesmente uma história, né? Ela é uma breve narrativa, assim, uma história alegórica, mas que usa elementos históricos e reais do cotidiano dos ouvintes de Jesus, né? Características da parábola são narrativas curtas, então é um tipo de um conto breve e envolvente, tá bom? Usa simbolismo onde elementos da história, personagens e objetos representam algo além do literal. Note, os objetos, os elementos inanimados, né? Eles representam, eles não tomam vida como nas fábulas, tá bom? Tem uma característica de analogia, ou seja, contrapõe uma realidade natural com uma verdade espiritual, e tudo isso com o objetivo de levar ou trazer uma lei moral ou espiritual. Então, o objetivo é ensinar valores acerca sobre Deus, sobre o reino de Deus, princípios morais, princípios de sabedoria, né? E a parábolas, no caso de Jesus, utilizava a linguagem do cotidiano. Então, Jesus utilizava elementos da vida diária. Por isso que nós vemos nas parábolas de Jesus reis, servos,
agricultura, pesca. Tudo isso para tornar a mensagem acessível, ok? Tudo isso para tornar a mensagem acessível. Qual o propósito das parábolas? Primeiro, ilustrar verdades, né? Então, as parábolas, elas têm como proposta tornar as verdades do reino de Deus mais claras e compreensíveis. Um outro propósito das parábolas é estimular a reflexão, ou seja, convidar o ouvinte a ver a realidade sob uma perspectiva diferente, ok? Um terceiro ponto é, ao mesmo tempo que é revelar, também é esconder a mensagem. Então, as parábolas, elas podiam revelar assuntos, pensamentos sobre o reino de Deus, mas também podiam, né, esconder a mensagem daqueles que a rejeitavam, forçando-as a tomar uma decisão que os levasse até de volta a Deus. E chamar a atenção, né? Então, quando nós falamos disso, nós temos, por exemplo, que as parábolas, vias de regra, aquelas que Jesus não explicou, como é a parábola do semeador, que ele explicou ponto por ponto, você pode ter certeza que ele deu o que nós chamamos da tônica, ou o tema central da parábola, tá bom? Então, algumas parábolas, elas só são apresentadas ou, ou descritas em determinados livros, né? Mas há outras que, por exemplo, aparecem em livros, como, por exemplo, a parábola do semeador, né? Que aparece lá em Marcos, capítulo 4, do 1 ao 20, Lucas, capítulo 8, do verso 4 ao 15. Mas aí, nós temos parábolas aqui em Mateus que só aparecem em Mateus, assim como há parábolas em Lucas que só aparecem em Lucas. Um exemplo de parábola que só aparece em Mateus. A parábola do trigo e do joio, né? A, a parábola das 10 virgens e das 5 virgens loucas e das 5 prudentes, né? Outra parábola que nós só encontramos em Mateus, por exemplo, né, a parábola dos trabalhadores, né? Então, esses são exemplos, a parábola dos 2 filhos, são exemplos de parábolas que só aparecem em Mateus. Há outras parábolas que aparecem em Mateus, em Marcos, em Lucas, são compartilhadas, tá bom? Mas a nossa proposta aqui é só dar um panorama, tranquilo? Então, dito isso, vamos avançar aqui. Alguma pergunta? Posso continuar? Ah, legal. Ô, Sérgio. Parábola do semeador. A parábola do semeador. Quer falar, irmã Sueli? Então, as parábolas eu sempre achei assim, que elas fossem, na época, né, quando Jesus falava das parábolas, que era para o povo entender. Ele simplificava as parábolas para o povo entender, não é isso? Exatamente, irmã Sueli. Para aqueles que estavam dispostos a aprender acerca do reino de Deus, as parábolas tinham a proposta, né? Tinham a proposta de ensinar. Mas para aqueles que estavam endurecidos em seus pecados, enfim, esses, as parábolas, na verdade, servia como um enigma, por assim dizer, ou até mesmo soava como algo inexplicável, né? É tanto que os próprios discípulos, quando eles escutam a parábola do semeador, eles vão e falam para Jesus, né? É,
Mateus capítulo 13, versículo 10. Aproximando-se dele, os discípulos lhe perguntaram: por que fala às multidões por meio de parábolas? E olha o que Jesus respondeu, irmã Sueli. Jesus lhes respondeu: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino do céu, mas não a eles. Ou seja, Jesus explicava as parábolas para os discípulos, aquelas que eles não compreendiam. Mas para aqueles que estavam cegos nos seus pecados, a eles as parábolas serviam como um sinal, por assim dizer, a fim de chamá-los, de atraí-los para a salvação. Entendeu? Então, a parábola do semeador, né? A parábola do semeador, ela aparece em Mateus capítulo 13, né? Do 1 até o 23, lembrando que a partir do verso 12, né? Jesus ele está explicando a parábola, né? Também aparece em Marcos capítulo 4, do 1 ao 20, e Lucas capítulo 8, do 4 ao 15, né? Então, essas são as parábolas, essa é a parábola do semeador, né? E a parábola do semeador, ela é interessante, por quê? Né? Por quê? Porque ela é uma parábola que Jesus explica ponto por ponto, tá? Geralmente, Jesus, quando aplicava uma parábola, ele não tinha como proposta fazer o que nós fazemos, que é dar significado a tudo, né? Dar significado a todos os pormenores da parábola. Jesus não tinha essa proposta, né? A proposta de Jesus, quando ele falava uma parábola, né? Ele tinha como objetivo trazer uma lição central. A parábola do semeador é uma dessas que Jesus ele explica ponto por ponto, por quê? Porque cada detalhe ali tem um significado, tá bom? Não é isso em todas as parábolas, que fique bem ciente, tá bom? Então, assim, o que é a parábola, né? Então, a parábola do semeador, a primeira coisa que ela vai trabalhar é o seguinte, que algumas pessoas ouvem a palavra, a mensagem, que é a semente, no entanto, estão com o coração endurecido, de modo que ouvem a palavra, mas ela não produz nenhum efeito e se perde, né? Então, essa é a tônica da palavra, da parábola do semeador. A mensagem do reino de Deus também não produz frutos na vida dos ouvintes que a recebem, né, de bom grado, mas superficialmente e logo abandonam. Então, Jesus está falando de um grupo de pessoas que não aceita a mensagem. O segundo grupo é o grupo que até escuta, mas é tudo superficial, né? O terceiro grupo é o grupo de ouvintes que ouvem, mas por estarem dominados pelas preocupações e prazeres dessa vida, logo a mensagem é sufocada. Então é o terceiro grupo. E o quarto grupo? O quarto grupo são aqueles que escutam a palavra e essa palavra é capaz de produzir neles frutos. Por quê? Porque eles têm um bom coração, no sentido de terra, tá? De receber, de germinar. Não que o homem seja bom por natureza, o homem é caído, mas quando o evangelho encontra um espaço, um coração disposto a obedecer, o evangelho transforma a vida desse pecador. Tranquilo? Então, nós vemos que o reino de Deus aqui, a recepção da mensagem do reino de Deus, ou do reino dos céus, ele passa muito
pelo tipo, pela condição do coração da pessoa que está recebendo a palavra, né? Tranquilo? Então, quais as implicações teológicas e éticas que essas diferentes terras ou esses corações, né, trazem para uma compreensão aprofundada da fé? Então, vamos entender aqui algumas coisas, tá? Jesus, ali na parábola, ele se coloca como aquele que veio semear. E claro, nós hoje, como discípulos de Jesus, todos nós somos semeadores também. Então, a parábola do semeador revela o quê? A recepção, ou o tipo de recepção da mensagem do reino de Deus em diferentes pessoas, destacando a importância da boa terra para a frutificação da fé. Ou seja, essa parábola nos convida a uma reflexão profunda sobre a disposição interior para acolher e praticar os ensinamentos divinos. Como discípulos de Jesus, nós somos convidados, e essa parábola ela ilustra muito bem isso, a nossa responsabilidade em disseminar a mensagem do reino, tá? Só que Jesus deixou bem claro que há diferentes solos. E nós não podemos, irmãos, quando pregamos, quando evangelizamos, nos preocupar com o solo. Porque Paulo, depois, ampliando um pouco mais o conhecimento sobre essa parábola, de forma indireta, mas cabe aqui, ele vai dizer, ó, um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Então, irmãos, o nosso papel é pregar, tá bom? Nós não somos nós que convencemos, não somos nós que entramos no coração da pessoa e transformamos a pessoa. É o Espírito por meio da palavra que faz isso. E outra coisa, Jesus deixou bem ciente, isso se cair em um bom coração, em uma boa terra. Se não cair uma boa terra, não vai frutificar, né? Ou o terceiro grupo lá, o grupo que até tem disposição, mas logo é sufocado pelas preocupações. Então, assim, só pregue, meu irmão. Não se preocupe aonde vai cair a semente. É até por conta disso que eu, Sérgio, tá? Eu vou falar de algo meu particular, tá bom? Eu, Sérgio, eu não concordo muito com aquela nomenclatura. Olha, fulano ganhou 3.000 almas para Jesus. Até porque o nosso papel é só pregar, irmãos. Então, nós não ganhamos ninguém, no sentido de entrar e converter, porque há pessoas que ela acha que ela vai entrar e converter, né? Nós podemos direcionar, levar as pessoas, como os discípulos, aos pés do mestre. Nesse aspecto, sim. Agora, computar para o Sérgio o sucesso de uma pregação, por assim dizer, eu acho muito. Eu não concordo. Porque, por exemplo, eu posso ir pregar na igreja do William, né? E o William e chegar lá e pregar, e de repente jovens, pessoas receberem Jesus, e aí colocam na minha conta, ó, o Sérgio veio pregar aqui, 100 pessoas receberam Jesus. Mas de repente o pessoal da igreja do William já está fazendo um trabalho evangelístico, trabalho de visita, um trabalho de oração. Então, irmãos, é o corpo inteiro que ganha, né? É o corpo inteiro que ganha. Até a Lígia colocou aqui, é verdade, Lígia. Nosso papel é evangelizar, quem dá o crescimento é Deus. E assim, precisamos entender que
é para Deus e para a glória de Deus. Fala, William. Acho que é em Atos que vai falar que eles eram unânimes em Atos 2, né? Eles eram unânimes em oração ali, eles estavam ali fervorosos, e Deus acrescentava quem era salvo, a quem tinha que ser salvo. Não é isso? Exatamente, é Deus quem acrescenta, é Deus quem dá o crescimento, é Deus quem vai frutificar, né? O nosso papel é somente pregar o evangelho, tá bom? Então, a semente, a parábola do semeador, ela nos traz essa reflexão que o nosso papel, o papel do discípulo na frutificação da palavra é plantar. Deus conhece o solo, Deus conhece aonde a semente cairá, e só Deus, mais ninguém. Tranquilo aqui, podemos avançar? Não é o propósito da nossa disciplina aqui, mas logo após a parábola do semeador, Jesus, em Mateus está registrado, ele vai dizer, ele vai apresentar, falar a palavra do joio e do trigo, depois as parábolas do grão de mostarda e do fermento, e depois ele vai dar explicações sobre essas parábolas, né? Então, note que é uma série de pregações, de exposições por meio de parábolas. Mas, pois bem, Jesus ele exerce o seu ministério ali na Galileia, mas logo, até por conta de estratégia, porque Jesus ele veio para morrer e, e ele sabia que o local da sua crucificação seria Jerusalém. Jesus ele finaliza ali o seu ministério na Galileia, né? Então, quais foram os últimos atos de Jesus na Galileia, né? Na Galileia, antes de ir para a Judéia. Então, quando nós vamos para os textos bíblicos, e claro, só em Mateus nós não vamos conseguir ter essa visão, né? Mas, basicamente, os evangelhos eles vão resumir os eventos finais de Jesus na Galileia como, primeiro, Jesus ele multiplica os pães e os peixes, tudo isso é na Galileia, tá? Jesus anda sobre as águas no mar da Galileia, né? Jesus ele transfigura-se ali, tradicionalmente o pessoal fala que foi no Monte Tabor, onde foi a sua transfiguração. E na Galileia, Jesus ele dá parte das suas instruções para os discípulos acerca de sua morte e ressurreição. Aí, a partir daí, ele parte definitivamente da Galileia, né, para Jerusalém, para a Judéia, né? Então, chegando ali na Judéia, Jesus se depara com líderes, com autoridades religiosas extremamente invejosas e resistentes ao seu ministério, né? Autoridades que não aceitaram o ministério terreno de Jesus, né? Então, na Judéia, quando Jesus ele chega ali, que era a região, que era a região, vamos dizer assim, do judaísmo, né? Da religião dos fariseus e dos saduceus, dos sacerdotes, é muito interessante que, de cara, Jesus ele vai trazer parábolas ali. Por quê?
Porque quando nós adentramos, né, adentramos nos evangelhos para verificar o que acontece com Jesus ali na Judéia, via de regra, nós percebemos o seguinte, né? Nós percebemos Jesus sendo constantemente questionado pelos fariseus, questionado pelas pessoas ali na Judéia. É tanto que Jesus ele vai ele é questionado sobre a questão de pagamento de impostos, né? Enfim, ele é questionado acerca do divórcio, ele é questionado sobre o jovem rico. Tudo isso faz com que Jesus, né, venha ter bastante afrontas ali na Judéia. Claro, o evento que mais marca a entrada de Jesus ali na Judéia é a sua entrada triunfal, né? E após a sua entrada triunfal, Jesus ele vai para o templo, aonde ele purifica o templo, né? Aonde ele vai colocar ali as pessoas que estão ali fazendo da casa de Deus um comércio, né? Então, Jesus ele fica bastante incomodado com o que ele vê ali em Jerusalém. E tudo o que aconteceu com Jesus ali em Jerusalém, na Judéia, partes foi, né, uma grande maioria aí, uma grande parte disso tudo foi por inveja dos líderes religiosos da época, que primeiro veem Jesus popular, vê os ensinamentos de Jesus sendo aceito pelos mais simples, e aí aqueles líderes começam a ver em Jesus uma ameaça para a sua autoridade e status quo. Ou seja, isso vai gerar uma rivalidade, não de Jesus para com eles, mas deles para com Jesus, né? E na busca, e aí eles vão trabalhar em duas frentes. Primeira, motivos para desacreditar o ministério de Jesus, e segundo, motivos para condená-los. E aí, diante da dureza do coração daqueles homens, Jesus vai contar para eles uma parábola, que é a parábola dos dois filhos, né? Essa parábola está lá em Mateus capítulo 21, versículos do 28 ao 32. E qual que é a tônica dessa parábola? É simples. Nessa parábola, Jesus ele vai ilustrar a diferença entre fazer e falar. E aí eu queria perguntar para vocês aqui, meus irmãos, perante Deus, o que vale mais, falar ou fazer? Fazer. Mais alguém? Boa, vamos lá então. Para Deus o que importa, e essa parábola vai deixar bem claro isso, é o fazer do que o falar. Não adianta nada, irmãos, ter uma obediência verbal e na prática andar totalmente na contramão. Não adianta. E essa parábola, né? Eu não sei quem aqui já leu essa parábola ou já estudou a parábola dos dois filhos. Mansueli, mais alguém? Aí eu vou perguntar igual eu perguntei ontem lá na aula presencial. Quem aqui sabia que existia essa parábola?
o William. Pessoal, como é uma parábola pouco comentada, pouco falada, então é pouco conhecida, entendeu? Mas ela nos traz uma grande lição. Qual a lição? A lição de que Deus não quer uma religião hipócrita, né? Então, a verdade central do cristianismo, e é o que Jesus vai ensinar, reside na importância da ação e do arrependimento genuíno, né? E não de meras palavras ou intenções. Ou seja, para Deus não importa muito o que eu falo, o que eu canto, é o que eu vivo, né? Eu estou cantando que se por amor a Cristo eu morro, e aí quando vem a situação, o que eu faço? Eu vou e ajo totalmente diferente do que eu disse. Pergunto, teve valor perante o Senhor? Claro que não, né? Então, Jesus ele está confrontando aqueles fariseus, aqueles doutores da lei, aquelas autoridades que tinham um discurso maravilhoso, mas tinham uma prática totalmente que destoava das suas palavras. E aqui, irmãos, fica uma dica para nós, tá? Para Deus, o que vale é a religião da ação, não das palavras apenas, não das intenções, mas o que vale para o Senhor é o que eu faço, né? Eu peguei aqui um comentário, eu achei muito interessante, que diz assim, ó, Jesus, com essa simples história, ilustra a diferença entre falar e fazer, prometer e cumprir, e focaliza a questão. Quem fez a vontade do Pai em sua reação ao ministério de João Batista? Aí nós temos o seguinte, né? Jesus acusando os sacerdotes e líderes religiosos de não aceitarem o batismo de João, ou seja, não aceitarem o ministério de João Batista, ou Batista, né? Enquanto que as prostitutas e publicanos os precederiam no reino de Deus. Não sei, mas eu tenho a impressão que talvez é dessa parábola que veio aquele pensamento que alguns falam, né? Que no céu haverá grandes surpresas. E é verdade, meus irmãos. Por quê? Porque quantos de nós, muitas das vezes, porque assim, que Jesus está trabalhando, que há uma diferença muito grande entre ser e ter, entre realidade, né, e fama. A igreja de Sardes é uma igreja que vivia da fama, vivia do passado. E o Senhor vai olhar e dizer assim, olha, não vale de nada, porque vocês não têm mais. Vocês vivem de aparência. E o que o Senhor quer é um cristianismo, uma fé verdadeira, né? Tranquilo, pessoal? Alguma pergunta? Algum comentário? Nenhum? Então vamos continuar aqui, né? Só para que vocês vejam aí, nós estamos aqui na página 127, tá?
que é o que nós falamos aqui, né? Passado aquele momento, enfim, de questionamento, nós já chegamos em Mateus 24. Mateus 24 é muito interessante, por quê? Porque basicamente, né, os discípulos, após ouvirem ali de Jesus, né, coisas acerca do fim, né, e de tudo, os discípulos chegam e falam assim, ô Jesus, quando que vai acontecer tudo isso? O contexto, para que vocês compreendam aonde que começa Mateus 24, é ali a partir de Mateus 23, 36, que diz, ó, em verdade vos digo, todas essas coisas virão sobre esta geração, né? Jesus está se referindo ali à destruição de Jerusalém do templo, que ocorreria, como ocorreu, em 70 depois de Cristo, e atingiu muitos que viviam nos dias de Jesus, ou seja, esta geração. Aí, a partir disso, né, os discípulos, no capítulo 24, vão perguntar para Jesus, Jesus, eles saem do templo e perguntam, quando que vão acontecer essas coisas? E aí Jesus começa a dar uma série de sinais. Esse sermão profético acerca do princípio de dores e de tudo que vai acontecer, essa sessão vai do capítulo 24, do 1, até capítulo 25, versículo 46, né? Então, Mateus tem 5 grandes discursos, tá? Quando nós estudamos Mateus, nós precisamos entender isso, que existe 5 grandes discursos em Mateus, tá? Então, o primeiro discurso vai de Mateus capítulo 5 ao 7, né, que é o Sermão do Monte. O segundo discurso é o capítulo 10, que é a instrução e missão dos 12 discípulos. O terceiro discurso é o capítulo 13, né, em diante, que são as parábolas do reino. O quarto discurso é o capítulo 18, que vai falar sobre a vida diária da comunidade dos discípulos. E o quinto discurso é do capítulo 24 e 25, que é o sermão profético sobre o templo de Jerusalém e os últimos tempos, né? Então, é interessante que cada discurso termina com uma fórmula comum que não se encontra em outras partes do evangelho, que é a saber, né, tendo Jesus terminado de, em grego, né, kai egneto rote etelezen rou iesus, né? Que quer dizer o quê? Tendo Jesus terminado de. O que isso nos mostra? Que esses discursos, eles estavam atrelados uns aos outros, tá? Ele termina um, vem o outro, mas de certa forma eles têm ali uma certa conjunção, tá bom? Este último discurso, que é o discurso profético, existem 3 posições que estudam esse discurso. Primeiro, todo o capítulo 24, ou a maior parte dele, trata exclusivamente da destruição de Jerusalém. Neste caso, a vinda do Filho do Homem, em Mateus 24, 30, se refere à sua exaltação no céu. Isso é uma linha de pensamento. A outra linha, todo o sermão trata da segunda vinda de Cristo, ou seja, nada ainda aconteceu. E a terceira linha o sermão combina referências à destruição de Jerusalém com predições sobre a segunda vinda de Cristo, de tal modo que em alguns trechos
é difícil saber do que Jesus fala. Essa é uma parte que a maioria dos exegetas concorda, que é muito desse discurso, né, desse sermão que partes é encontrado ali em Marcos 13, se refere a acontecimentos históricos que tudo indica aconteceram no ano 70 depois de Cristo, quando Flávio Tito ele invade Jerusalém e ele destrói, né, o templo de Jerusalém, ok? E partes diz respeito ao futuro. Isso daqui é o que nós chamamos de continuidade e descontinuidade, né? É interessante que quando nós lemos essa mesma parte em Mateus e Marcos 13, né? Nós vemos que dar-se a entender que o templo estava em obras ainda, né? Por quê? Porque naqueles dias, conforme está lá em Marcos, né? O templo estava em obras quase 50 anos e passando por uma reforma iniciada por Herodes o Grande em 19 a.C. e só concluída posteriormente, pouco antes de ser queimado e totalmente destruído pelo general romano Flávio Tito, mais tarde também coroado como imperador, né? Então, Jesus ele está mostrando o seguinte, olha, não vai ficar pedra sobre pedra, né? E aí, diante disso, os discípulos pedem um sinal. Eles falam, Senhor, que sinal? Quando? Então, a ocasião para o sermão é proporcionada pelo pedido dos discípulos que desejam saber, primeiro, quando acontecerá a destruição do templo, essas coisas de que Jesus falou no versículo 2, e segundo, que sinal haverá da segunda vinda de Cristo e do fim do mundo? Então, Jesus trata desses dois assuntos sem fazer distinção clara entre eles. Talvez porque a destruição de Jerusalém é um prenúncio do juízo de Deus. Então, é possível dizer, a grosso modo, que dos versos 4 a 14, versos 15 a 22, da destruição de Jerusalém, e em diante da grande tribulação e da vinda de Cristo, né? Uma coisa interessante é que Jesus coloca que aquele fim, aqueles dias, são, na verdade, princípio das dores, né? Então, a pergunta sobre os sinais da sua vinda e do fim do mundo, Jesus fornece uma lista de acontecimentos, falsos cristos, guerras, rumores de guerras, fome, terremotos, perseguição dos discípulos, abandono da fé, traição, ódio, falsos profetas, multiplicação da maldade e a pregação do evangelho a todas as nações. Esses são fatos que caracterizam o mundo desde a ressurreição de Jesus e nos dão a certeza da segunda vinda, mas não informam a data em que ela ocorrerá, ok? Então, Jesus ele chama aquele período de destruição de um período de grande tribulação. E por que grande tribulação? Porque é um período como nunca ainda aconteceu, né? Ali na Judéia. E olha que a Judéia estava acostumada, né, a passar por perseguição, né, a passar por tribulação, mas Jesus vai falar que aqueles acontecimentos, né, no seu discurso profético, não haveria nenhum dia semelhante. Então,
Nós vemos que no ano 70 depois de Cristo, né, é, foi um dia terrível, né? Foi um dia, foi um dia que o próprio Flávio Joséfo, é, o próprio, os próprios historiadores, eles narram como sendo um dia de tristeza, né? Só para que vocês entendam, Flávio Tito cercou Jerusalém com aproximadamente 60 mil soldados. Então, o cerco começou na primavera de 70, quando a cidade já estava super populosa com peregrinos para a Páscoa. Houve uma resistência ali, né? Mas os romanos construíram rampas, torres de assalto, usaram catapultas para romper as muralhas da cidade. E aí a fortaleza de Antônia foi uma das primeiras a cair após a falha de engenharia judaica, que enfraqueceu a estrutura, abrindo uma brecha para o avanço romano, né? Os historiadores colocam que o templo, né, que havia acabado de ser reformado, foi incendiado, destruído pelos romanos, né? É, esse é um evento que até hoje é lamentado pelos judeus. O incêndio foi provocado pelos romanos. Os soldados romanos saquearam o templo e a cidade, levando os tesouros para Roma. Houve fome na cidade, houve canibalismo. Os romanos mataram ou escravizaram a população que restava, causando dezenas de mortos. E o que isso ocasionou? Isso ocasionou a diáspora judaica, ou seja, a destruição marcou o início da diáspora judaica, forçando muitos judeus a deixarem a Judéia, e isso trouxe um impacto religioso e cultural, porque a destruição do templo foi um marco cataclísmico que remodelou a religião e a cultura judaica, né? Então, bem interessante essa questão, né? Claro, tudo isso para se cumprir a palavra profética de Jesus em Mateus 24. Mas Jesus, ele avança, né, na sua explicação, e ele vai nos trazer aqui a parábola das 10 virgens, né? Queria perguntar aqui, quem aqui já leu, quem aqui já estudou a parábola das dez virgens? Legal. Quem aqui gostaria de explicar? O Sérgio, a parábola Fala. das 10 virgens vai falar numa das pessoas que estão se preparando e sendo prudente em guardar o evangelho, em guardar a palavra de Deus, e das pessoas que não estão levando na meia boca, de qualquer jeito, empurrando com a barriga. Porque quando a gente vai olhar a parábola das 10 virgens, vai falar, não é que está falando do povo de Deus e do não povo de Deus, não, está falando do povo de Deus. Então, a gente vê que tem muita gente ainda que está, sabe, vivendo no oba-oba, de qualquer jeito, e os prudentes, eles estão levando a sério tudo que tem que ser feito. Eles estão esperando o noivo realmente com vestes brancas, né? Eles estão se preparando para esse encontro. E dentro da igreja mesmo a gente vê que tem muita gente que tá lá, tá, sabe?
e tem gente que está levando a sério. Então, eu acho que as 5 que não são prudentes vai falar desse negócio, assim, que aquelas pessoas que estão dentro da igreja, mas por comodidade, para dizer eu tô, faz de qualquer jeito. São 5 tipos aí de pessoas que a gente vai encontrar dentro da igreja que, que não está muito aí, não. E as outras 5, você vê que elas se preparam, que elas estão preparadas, que elas estão aguardando esse momento, mesmo sem saber quando vai ser. E eu acho que as imprudentes, elas ficam nessa intenção de, vai dar tempo, sabe? Até lá dá certo. Elas não tiveram ainda realmente um arrependimento e um encontro com Jesus. William, muito bem, parabéns. O William tocou no ponto interessante aqui, tá, gente? A parábola das 10 virgens, como toda e qualquer parábola, ela tem uma tônica, ela tem um assunto central. Qual que é o assunto central da parábola das 10 virgens? No versículo 40, no versículo 13, Jesus vai falar, né? Vigiai, pois não sabeis nem o dia nem a hora. Então, Jesus não contou a parábola para nós ficarmos procurando significado, tá? Até porque, gente, o pessoal fica falando que os cristãos são crentes, são as 10 virgens, as 5 prudentes, 5 as virgens, na verdade, elas não são nem a noiva, tá? Dentro da cultura judaica, no casamento judaico da época, as amigas da noiva eram chamadas de virgem e elas saíam com lâmpadas de óleo para iluminar o caminho do noivo até a casa da noiva, onde a cerimônia do casamento acontecia. Então, Jesus usou essa tradição familiar para ilustrar a necessidade de estar preparado para o seu retorno, né? As lâmpadas, se nós fôssemos pegar algum significado dentro dessa parábola, como o pessoal gosta de fazer, só tem 2 pontos ali que simbolizam, né? As lâmpadas, que representam o conhecimento da Escritura, e o azeite, a presença do Espírito que ilumina o nosso conhecimento, né? Mas não que, bem colocado pelo William, não que nós sejamos as virgens. Jesus está falando da atitude das virgens que nós devemos ter. Por quê? Porque as virgens que não estavam com azeite, elas não podiam participar do casamento. Entendeu? Então, em termos bem teológicos, essa parábola ela tem 3 significados que formam um. Primeiro, ela simboliza a necessidade de cada cristão estar sempre pronto para a volta de Jesus. Porque note que todas dormiram. Isso mostra o quê? Que você precisa seguir a sua vida, você precisa trabalhar, você precisa ter amizade com seu vizinho, levar seu filho para a escola, você não precisa se isolar, entendeu? A segunda verdade é a preparação espiritual e individual, que é intransferível, irmãos. Nós somos um corpo, mas individualmente membros. Então, o nosso devocional, a nossa vida de oração, e por aí vai. E terceiro, a atitude correta, né? As virgens prudentes, elas guardaram azeite, elas tiveram uma atitude correta. Nós temos que ter uma atitude correta diante da eminente volta de Jesus, né? E é interessante que o pessoal em Mateus 25 só foca na parábola das 10 virgens, né? Mas há 3 parábolas ali que falam sobre o fim dos tempos. Parábola das 10 virgens, do 1 ao 13. A parábola dos talentos, que é do capítulo 25, versículo 14 a 30, que tem basicamente os mesmos, está muito ligado ali às das virgens, porque fala da responsabilidade de cada um em multiplicar os dons e recursos que Deus confiou.
fala também sobre a prestação de conta que daremos ao Senhor. E depois tem a parábola do juízo final, que é do versículo 31 a 46, onde descreve ali as nações sendo julgadas com base em suas atitudes de compaixão, né? Para com os necessitados. Então, note que é uma sequência que Jesus dá. Mas a parábola das 10 virgens, ela é exclusiva em Mateus, e ela enfatiza a vigilância e a preparação escatológica para a vinda do noivo e da noiva. Ok? Alguma pergunta, alguma dúvida relacionado a, a essa parábola das 10 virgens? Alguém, pessoal? Alguém quer fazer algum comentário sobre a parábola das 10 virgens? Legal. Então, pessoal, é assim. Então, nós entendemos, com base nessa parábola, e até aqui no nosso livro-texto, o irmão Antônio Sebastião não avança muito. Por quê? Porque a semana que vem, aí nós entraremos em Marcos, e em Marcos nós já adentraremos em alguns assuntos acerca da ressurreição. Por quê? Porque a paixão de Cristo, nós veremos basicamente a partir ali do evangelho da lição da semana que vem até a lição sobre João, tá bom? Pessoal, alguma pergunta? Vocês têm alguma pergunta acerca de Mateus? Nenhuma dúvida? Então, pessoal, só trazendo aqui, né, a conclusão do Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus, de forma muito resumida, porque é um panorama, ele traz ali, depois disso, do 26 até o 28, né, os últimos momentos da vida de Jesus, da realização da ceia até a sua ressurreição, que foram descritos com todos os detalhes pelos 4 evangelistas, né, considerando o pouco espaço, conforme coloca até o irmão Antônio Sebastião, e tempo que temos, a questão da morte e ressurreição de Jesus, nós estudaremos no Evangelho de Marcos, que é o evangelho que daremos início na próxima lição, tá bom? Liçãozinha de casa, estudem o Evangelho de Marcos, tá bom? E aqui eu quero concluir a aula citando que hoje nós aprendemos o papel das parábolas no ensino de Jesus. Então, as parábolas no ensino de Jesus não eram fábulas, elas tinham como proposta trazer explicações, né? E, ao mesmo tempo, encobrir a missão dos discípulos como semeadores da palavra, a transição do ministério de Jesus entre a Galiléia e a Judéia. Então, ele sai de um lugar onde ele está sendo, de certa forma, tem uma certa popularidade, e vai para a Judéia, onde ele vai ser confrontado, vai encontrar líderes invejosos.
e a urgência para a preparação para o fim. Como bem colocou o William, né? Nós estamos próximos do fim e nós devemos estar preparados, irmãos. Preparados, porque a qualquer momento o fim chegará. E quando ele chegar, o nosso papel é só estar, como disse Paulo, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Né? Que nós possamos estar preparados assim. Amém? Glória a Deus, né, irmão Davidson? É muito glorioso estudar Louvado esse seja, evangelho. louvado seja Deus, aula maravilhosa. Louvado seja Deus. Amém, glória a Deus. Glória a Deus Altíssimo. Glória a Deus. Meus irmãos, então aqui eu vou parar a gravação.